Oi, gente! Olha, nós mais uma semana iniciando aqui, começando mais uma semana, voltando aqui a este canal para discutirmos, debatermos, refletirmos um pouco sobre as nossas experiências, sobre o nosso processo de autoconhecimento, como isso se deu. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês têm falado? O que vocês têm pronunciado? O que vocês têm dito? Que palavras têm saído da sua própria boca sobre você, sobre sua vida? Que palavras? Por que a gente precisa refletir sobre o que a gente vem falando? Eu não sei se vocês sabem que nós somos, né? O nosso corpo, as nossas palavras, nós somos energia pura. As nossas palavras, elas vibram no espaço, então elas não são, não saem ao vento. As nossas palavras, elas têm vibrações, e nessas vibrações tem energia. E o que eu tô falando para vocês, não sou eu que tô inventando, né? A própria ciência diz, hoje existe muito estudo na neurociência, na física quântica, né, sobre diversas energias que nós emitimos e como essas energias elas promovem ou produzem determinadas coisas em nossas vidas. Nós somos um ser pensante, mas infelizmente parece que a gente faz pouco uso do nosso cérebro. Você sabia que seu cérebro é a única coisa que não envelhece com o tempo? O seu cérebro, ele não envelhece com o tempo. A única coisa, seu corpo envelhece, mas seu cérebro não. O seu cérebro, você pode ter 100 anos e o seu cérebro permanecer como o cérebro de um jovem. Então, a única coisa que faz o cérebro, na verdade, envelhecer é a falta de uso dele. Mas, Islamara, eu não uso meu cérebro? Depende. Você desafia seu cérebro? Porque, olha só, quando a gente começa, quem dirige aqui? Ou quem anda de bicicleta? Quando a gente começa a aprender a dirigir, a andar de bicicleta, a andar de skate, de patins, o que quer que seja, que você iniciou aquele processo de desafio, você com certeza vai lembrar o quanto de medo você tinha e o quanto de energia você colocou para enfrentar aquele medo e conseguir aprender. Você colocou você colocou no seu cérebro um desafio. Você colocou ali toda uma energia para você superar, né, a dificuldade, o medo, enfrentar, porque olha só, o medo não é ausência de coragem. Só uma observação que pode ser pauta também para outro vídeo. O medo não é ausência de coragem, gente. Perdão, a coragem não é ausência do medo, me perdoe. A coragem não é ausência do medo. A coragem é o medo em movimento. Tudo que eu fui fazer na minha vida, de novo, é lógico que eu tive medo. Mas eu caminhei. Mesmo com medo, eu fiz o movimento. Então, a coragem é o medo em movimento. Sabe aquela ideia bem clichê? Vai com medo mesmo? É isso. É essa ideia. Então, esse movimento de desafiar o cérebro a ir com medo, você faz ele trabalhar. Você faz ele. Porque depois que a gente aprende, tudo se transforma no automático. Quem aprendeu a andar de bicicleta não vai pensar, eu tenho que segurar o guidão e me manter equilibrada e pedalar. Movimentar as pernas para que a bicicleta ande. Você faz isso no automático, né? Da mesma maneira que quem dirige, da mesma maneira que quem anda de patins, colocou o patins, sai no automático. Então, depois que você aprende, que você domina a prática, o seu cérebro não precisa mais ser usado. Ele coloca lá no automático. Quem dirige, quem pega um carro que é manual, antigamente, quando a gente ficava escutando o som do ouvido, o som do carro, quando é que ele pedia para mudar de marcha? Quando o motor do carro está sendo forçado, aí a gente mudava de marcha. Depois disso, isso se torna automático. Você não vai ficar escutando, peraí, eu tenho que mudar para a segunda, eu tenho que mudar para a terceira? Não, você vai no automático. Então, o seu cérebro não está mais sendo usado ali.
Então, o seu cérebro, ele só não envelhece se você usar. Então, a gente tem que desafiar o nosso cérebro. Então, o que eu estou mostrando com tudo isso? Eu gostaria de fazer um exercício para trazer essa reflexão. Um exercício prático. Eu gostaria que cada um de vocês, nesse momento, fechasse os olhos. Feche seus olhos. Onde você está? Feche os olhos. Fechou? Pronto. Agora você imagine você indo até a sua geladeira, até a geladeira da sua casa, se abaixando, abrindo a gaveta da sua geladeira, pegando o limão, vai até a pia com esse limão, corta ele no meio, abre a boca e espreme ele na boca. Fizeram? Pronto. Mesmo quem não conseguiu visualizar, vislumbrar, mas só muitas vezes até só em pensar no limão, o que é que acontece? A nossa boca saliva. É ou não é verdade? Só em pensar no tamarindo, a nossa boca saliva. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não faz distinção da matéria do imaginário, do que é real, do que é imaginário. Por que que você, quando assiste um filme, se emociona e chora? Eu choro horrores. Eu assisti o filme O Milagre da Cela 7 o tempo inteiro chorando. Chorando o tempo inteiro. Eu vivi a emoção. Porque o nosso cérebro vivencia aquele momento ali como se ele fosse real. Como se ele tivesse acontecendo. Então, o nosso cérebro, ele não diferencia muito a matéria do que a gente imagina. E a gente acaba emitindo energia quando a gente imagina, quando a gente pensa, né? Então, o que você fala, o seu cérebro vai entender. Aquilo que você diz, o seu cérebro entende. E aí a tendência da nossa cultura é que a gente olhe muito para o lado negativo. É que a gente olhe muito para aquilo que é ruim. Quando eu quero, né, eu escolho emagrecer de forma saudável. Olha só, eu escolho emagrecer, né? É diferente de eu dizer que eu quero perder peso. Quando eu digo que eu quero perder peso, como o seu cérebro ele não tem a condição de diferenciar uma coisa da outra, você tem que ser muito clara naquilo que você quer, então ele pode entender que você quer emagrecer de qualquer forma. Aquela ideia que as pessoas dizem, cuidado com o que você pede, não é clichê, é real. Cuidado com o que você pede. Porque você pede para emagrecer e muitas vezes você pode adoecer para emagrecer. Então, de fato, as nossas palavras vibram, elas trazem vibrações e elas têm poder. Elas têm poder, gente. Durante muito tempo na minha vida, eu não gosto de repetir isso, né? Eu digo apenas para compartilhar com as pessoas, mas eu não gosto nem de falar que eu dizia que a minha vida era um inferno. Não gosto nem de dizer isso, nem de longe demais. Mas, tipo, aquilo me fez muito mal. Atraiu muita coisa. Ora, se eu mesma, né, vibrava na emoção de que a minha vida era aquilo, a minha vida foi se tornando de fato aquilo, né? E até eu perceber que tudo que eu estava vivendo, eu estava, de certa forma, contribuindo para aquilo, a responsabilidade era minha. Foi um processo doloroso até eu chegar a compreender isso. Mas eu compreendi. Eu compreendi. E aí eu mudei a vibração. E aí eu mudei as palavras. E quando eu mudei a vibração, e quando eu mudei as palavras, a minha vida começou a mudar. Porque não adianta você culpar o outro, porque a culpa não é do outro. Na sua vida. É o seu comportamento, é aquilo que você pensa, você sente. Isso é física quântica, gente. Não sou eu que estou dizendo. Aquilo que você pensa, você sente, e o que você sente determina o seu comportamento. Aquilo que eu sentia determinava meu comportamento. Eu me fazia de vítima, eu me sentia vitimizada. Porque isso, porque o outro não era o outro. Porque o outro só faz comigo aquilo que eu deixo. Então, quanto mais eu me vitimizava,
mas eu me tornava apática, sem ânimo, sem vontade de viver, sem vontade de trabalhar. Eu fazia as coisas por obrigação e não por prazer. Olha a quantidade de energia, olha a quantidade de energia negativa que eu colocava nas coisas. Eu não agia por prazer, por satisfação, por dedicação, eu agia por obrigação. Então perceba que aquilo que a gente diz, aquilo que a gente fala, emana vibrações, né? E essas vibrações, elas têm uma influência total em nossas vidas, ou positiva ou negativa. Olha outra coisa que eu fazia comigo. E aí isso não vai dar para a gente discutir só num vídeo, porque isso é muita coisa. A gente pode trazer outro vídeo falando sobre isso, né? Eu trazendo aqui exemplos de palavras que a gente diz que pode trazer negatividade para a nossa vida. E, gente, isso não é teoria minha, nem história de carochinha. Isso é ciência. É ciência pura. Eu tenho estudado muito sobre isso justamente para eu mesma mudar o pensamento, mudar a forma de encarar o mundo, porque o que a gente pensa provoca sentimentos dentro de nós. E esses sentimentos é quem determina o meu comportamento. E é por isso que eu atraio as coisas, não é um magnetismo, não é um imã, que eu tô ali, porque eu penso, eu atraio. Então eu vou pensar em dinheiro e vou atrair dinheiro. Né? Eu quero ser rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Não, não se trata disso, não se trata de pensamento positivo, não, negativo, tá? Se trata de ciência. Você pensa, você sente. Então quando você sente, você pensa, que vida, gente, que é isso? Que é isso? Nunca nada de bom acontece na minha vida. Ai, tudo do mesmo jeito, eu não suporto mais isso. Percebe? E aí aquilo vai lhe tornar apática, sem vida, sem ânimo, sem vontade de crescer, sem vontade de evoluir, sem se desafiar, sem aceitar mudanças. E isso provoca um comportamento. E esse comportamento seu vai atrair as coisas. Porque é seu comportamento que atrai as coisas para você. Como você se comporta. Se você está o tempo todo se lamentando, murmurando, reclamando, olha, reclama. Clama novamente por aquilo. Quando eu reclamo do passado, eu estou trazendo o passado e e entenda. Quando você está reclamando, você está emitindo a mesma energia que você emitiu lá no passado, quando você vivenciou aquilo. Ai, porque meu marido só vive me maltratando. E quando você conta aquilo que ele faz com você, você traz de volta a mesma energia, gasta a mesma energia, foca a mesma energia naquilo que é negativo. Então, ao invés de dizer, né, eu quero, eu quero perder peso, ao invés de ir no negativo, vai no positivo. Eu escolho emagrecer saudável. É uma escolha minha. Eu escolhi emagrecer. Eu vou, a partir de hoje, mudar, né, reestruturar, reeducar minha alimentação, conviver melhor com a comida, né? Que isso aí meu filho tem propriedade para falar muito mais do que eu. Ele fala muito da relação da gente com a comida, né? Que tem que ser satisfatória, que tem que ser bacana, que tem que ser algo que faça bem a gente, não olhar para a comida como lixo, como não existe lixo, né? Se a gente gosta, se nos faz bem, não tem por que a gente encarar com isso. Então é um vídeo para ele, não para mim. Mas a gente tem essa escolha. A questão é escolher. Então a gente precisa entender que as palavras que nós emitimos, elas vibram. Elas vibram na atmosfera. E essas palavras, né, muito mais ainda do que o próprio pensamento, essas palavras emitem ondas. E elas internalizam dentro de nós algo que a gente está querendo deixar de lado e não consegue. Então, como é que você está lidando com isso? O que você está trazendo de volta para o seu presente? Como é que você está lidando com o seu passado? O passado
tem que ficar no passado. Então entenda de uma coisa, o vídeo está se alongando e eu preciso terminar. Por mim eu ainda ficaria mais tempo. Mas a gente precisa compreender uma coisa. As minhas palavras, elas têm poder. Poder de determinar os meus sentimentos. Poder de determinar o meu comportamento. Porque quando eu sinto, eu ajo. De repente me veio a ideia de fazer algo só para vocês entenderem. Eu não sei se eu vou conseguir fazer com o que eu tô vendo aqui. Porque de fato, deixa só eu ver com vocês aqui se eu consigo. Porque eu não pensei nisso antes. Mas eu vou tentar com isso. Se não der certo, vocês desconsideram, tá? Olha só. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se a luz permite, gente. Vocês estão conseguindo ver aqui o que tem na minha mão? Estão? Eu acredito que dê pra ver, né? Olha só. Isso aqui, você está vendo pequenininho. Mas se eu focar, você vai ver ele grande. Percebe? Olha só. Só para vocês terem uma ideia. O ideal era que fosse algo que fosse aberto, né? Ó. Ó, ó, olha como ele se distancia. Ó, ó, ó. Então, o que eu foco aumenta. Tudo que eu foco aumenta. Tá vendo? Eu acredito que deu para vocês perceberem o que eu quero dizer. Se eu foco no negativo, se eu foco naquilo que eu não quero, a gente aprende muito. Ah, eu não quero isso. Que tal você mostrar? Lembra que seu cérebro, que eu disse que seu cérebro, ele não diferencia, né? O que é matéria e o que é pensamento, o que é... Seu cérebro não vai saber definir se você não definir. Então, se você foca no negativo, seu cérebro vai emitir ondas negativas, vai trabalhar com aquele negativo. Se você emitir energia positiva, o seu cérebro vai fazer a mesma coisa. Então, que tal dizer o que eu não quero e pensar no que eu quero? Por que você quer ganhar dinheiro? Ai, porque eu tô em dívida, eu tô muito cheia de dívida, eu tô muito endividada, eu tô muito... Eu também pensava assim. Eu também pensava assim, até bem pouco tempo. Até muito pouco tempo. Por que eu preciso ganhar dinheiro? Por que eu quero ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro porque eu preciso pagar minhas contas. Olha o negativo. Não. Eu quero ganhar dinheiro porque eu quero viver uma vida abundante. Como Deus disse, como Jesus disse, que veio para que a gente tivesse uma vida abundante. Jesus não veio para que a gente tivesse uma vida de miséria. Ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então eu escolho ganhar dinheiro. Eu trabalho porque eu preciso, não, eu quero, eu escolho, eu não preciso, eu quero. Eu quero viver o melhor dessa vida, eu quero viver porque nós merecemos esse melhor. A gente tem uma ideia de romantizar o sofrimento. Ai, porque que massa, gente, Islamara vivenciou tanta coisa e superou e tá aí. Não, foca no que é positivo. Foca no que está agora, foca no que já está vivendo. Esquece essa onda negativa de que, ai, superou, que superou, não. Não vamos romantizar o sofrimento, porque nós não nascemos para viver sofrendo. Então começa a emitir palavras daquilo, emitir para o seu cérebro aquilo que você quer. Ah, o que você quer? Então o que eu quero? Eu quero ser feliz. Olha só. O que seu cérebro vai entender do que é ser feliz? Isso é muito subjetivo. Lembra que ele não consegue materializar? Quando você pensa no limão, o limão está lá materializado, não tá? Você imagina o limão. Quando você pensa em felicidade, você não vai imaginar a felicidade. Para uns pode ser ganhar dinheiro, para outros pode arranjar um amor, para outros pode ser uma viagem, para outros... Então, é muito subjetivo. Define o que tu quer mesmo na vida. Define o que você quer na sua ideia, no seu pensamento. E eu escolho isso, eu quero isso. Eu vou viver isso. Não é uma questão de positividade, gente. Percebe? É ciência, eu não tô falando que você tem que ser positivo o tempo todo. Inclusive, você não tem que negar a sua dor, você não tem que negar a sua tristeza, nada disso.
A vida, outro dia eu também posso falar sobre isso, sobre a tristeza, sobre a raiva, tá? Que a gente não precisa negar. A gente não precisa esconder e nem suprimir dentro de nós. O ser humano tem sensações e sentimentos que precisam ser vivenciados. E essa cultura de que todo mundo tem que ser feliz não existe. Mas isso é pauta para outro vídeo, tá? Esse vídeo eu quero que você entenda. Entenda. Ai, como tá? Tô na correria. Tipo, né? Eu digo muito isso. Estou parando de dizer. Como está? Estou bem. Que correria? Estou me esforçando. Me esforçando nada. Eu estou me dedicando. O que é esforçar? Alguém lhe oferece aí, né? Diz, olha, você vai andar aqui 5 quilômetros com esse peso aqui nas suas costas, porque eu preciso que você entregue isso. E uma coisa que não tem nada a ver com você, e você vai, coloca no ombro e vai embora. Isso é esforço. Imagine a pessoa andar 5 quilômetros com peso nas costas para entregar uma coisa, um peso que não é seu, tá? E a gente faz isso na nossa vida. A gente recebe a carga dos outros, coloca nos nossos ombros e vai embora. Isso é esforço. E o esforço demanda energia. Você, ao invés de estar gastando sua energia com coisas positivas, você está gastando com coisas negativas. Então, Islâmara, como é que eu faço para mudar isso? Começa a olhar de forma diferente. Eu me dedico para isso, eu me dedico para o meu trabalho porque eu quero melhorar. Eu quero viver uma vida abundante. Eu me dedico nos estudos porque eu quero evoluir. Eu quero melhorar a minha vida. Eu quero viver uma vida abundante. Começa a focar no positivo e começa a definir para o teu cérebro o que é que de fato você quer. Ser feliz é muito subjetivo. Ser próspero é muito subjetivo. Começa a dizer de fato o que tu quer. Porque é o seu pensamento que vai determinar o seu sentimento. E é o seu sentimento que vai determinar a sua atitude. Então, a sua atitude tem que ser uma atitude de movimento. Se você não faz nada, não coloca nada em prática do que eu estou dizendo aqui, nada disso vai servir. Vai ser mais um vídeo que você vai escutar e ser um blá blá blá. Então, começa a mudar. Mudar o pensamento, o sentimento e a atitude. Começa a agir, começa a fazer algo diferente. Desafie seu cérebro hoje. Como? Estudando. Pega uma coisa nova, algo novo. Mas começa a desafiar o seu cérebro para algo positivo e começa a definir. Faz todos os dias Eu até anotei aqui, para finalizar, que esse vídeo ficou muito longo, gente. Não era minha ideia. Mas para finalizar, eu deixei aqui até anotado, tá? Um exercício que você pode dizer, isso é besteira. Faz. Faz esse teste. Eu vou tentar trazer